Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços. Eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS, e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também. Sejam bem-vindos todos vocês para esse momento de culto ao nosso Deus. Hoje nós estamos iniciando aqui direto, aqui sem um canto inicial, mas tivemos a oportunidade aí de assistir um vídeo institucional também muito bacana, muito legal. O pessoal que está em casa nos acompanhando na nossa transmissão. Hoje nós temos a lembrança do amor de Deus. E a confirmação desse amor a gente percebe a cada vez ou em cada ocasião em que aparece um sinal no céu. Todos nós já vimos quando crianças agora e vamos ver sempre o arco-íris. E o arco-íris ele tem uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito especial. E a mensagem dele, ela está carregada do amor de Deus por nós. Porque tem uma promessa que Deus faz para a minha vida e para a vida de todos vocês a partir deste sinal do arco-íris. Tá? Que Deus abençoe o nosso momento de culto, que a gente entenda pelas leituras bíblicas
esse amor de Deus, essa promessa, esse cumprimento dessas promessas na nossa vida, e que Ele nos encha sempre da sua graça e da confiança nele. Muito bem-vindos vocês que estão aqui presentes na casa do nosso Deus, no culto presencial, e quem está nos acompanhando também na transmissão. Deus abençoe a participação de vocês também, mesmo que de forma online, nesse culto, que a palavra de Deus chegue também ao seu coração e faça a sua obra na sua vida, na vida de todos nós. Hoje nós vamos usar uma ordem litúrgica mais livre também, né? E nós iniciamos então esse momento invocando a presença do nosso Deus. É em nome dele, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós iniciamos ou que nós adoramos neste culto. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino, 211 no Inário Luterano. Desejamos, ó Senhor, tua glória celebrar, entoando teu louvor, tua bênção suplicar. Ouve a humilde petição dos que imploram teu perdão. Jesus, bom Salvador, vimos tu pedir, vem mostrar-nos teu amor, dando-nos feliz porvir. Queiras mesmo agora encher nossas almas de prazer. Com sincero coração te adoramos, nosso Rei. Vem nos guiar pela mão e protege a Santa Grey. Louvem todos ao Senhor, nosso meigo e bom pastor. Quero convidar vocês, meus irmãos, a lembrarem-se dos seus dias, da sua vida, lembrarem-se dos momentos em que tiveram diante de uma decisão, a decisão de fazer a vontade de Deus ou fazer contrariamente à vontade de Deus. E pedir perdão, reconhecendo que algumas vezes a gente escolheu a segunda opção. A gente escolheu fazer o que é desagradável, a gente escolheu fazer o que Deus não gostaria que fizéssemos. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós transgredimos a lei de Deus e nós deixamos nessas situações em desconsideração o amor que Deus tem por nós. A gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar, a gente precisa buscar a graça de Deus, o seu perdão. É o que eu quero fazer com vocês nesse instante, orando ao nosso Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Quem está nos acompanhando em casa, faça a sua oração também. Lembre-se também dos seus pecados e confesse-os ao Senhor nosso Deus. Querido eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós desejamos sempre, como acabamos de cantar, celebrar a Tua glória. Nós desejamos sempre estar em comunhão com o Senhor. Mas nós temos em nós o que é conhecido como velho homem. E ele é pecador. E ele não quer que a gente viva nessa comunhão. Ele não quer que a gente faça a sua vontade.
A natureza humana pecadora nos arrasta em muitas situações para vivermos contrariamente à tua vontade. Pecamos quando mentimos, pecamos quando falamos mal, pecamos quando negligenciamos o estudo da tua palavra ou não prestamos atenção ao que o Senhor ensina por essa palavra. Pecamos por desobediência aos pais, por desonrar a eles e todas as autoridades. Enfim, ó Deus, se pararmos para relacionar os pecados, como o salmista disse, se o Senhor levar em consideração todos eles, quem escaparia à sua ira? Nós suplicamos ao Senhor que perdoe-nos por todos os nossos pecados, sejam eles quais forem, contra o Senhor e contra o nosso semelhante. E ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito a sermos conhecedores da Tua vontade para resistirmos às tentações, para resistirmos ao mal e termos condições de vida santificada e consagrada ao Senhor. É o que eu peço, juntamente com todos os irmãos, que o Senhor nos perdoe por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Você está perdoado, esteja certo disso. E eu digo para você que Deus me dá esta autoridade, esta ordem de dizer: os seus pecados estão perdoados porque você se arrependeu, você confessou os seus pecados ao Senhor. E porque Jesus Cristo deu a sua vida, morrendo na cruz, em seu lugar e em meu lugar. Estejam certos, nós todos estamos perdoados em nome do Deus Triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Salmo de número 136, os primeiros versículos, versículos 1 a 9, Salmo 136, versículos 1 a 9. Nós queremos ler nesse instante. O hino de gratidão e louvor ao nosso Deus. E um detalhe muito bacana nesse versículo, nesse texto, ao final de cada versículo, a última frase de cada versículo nos lembra do amor de Deus que dura para sempre, que dura eternamente. Eu vou convidar vocês, eu vou ler os versículos, e aí sempre o último versículo, a última linha do versículo, até o versículo 9, vocês leem comigo? O seu amor dura para sempre, pode ser? Tá? Convido a igreja a me acompanhar então nessa leitura do Salmo. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Louvado seja nosso Deus por tão grande amor que tens por todos nós. Um amor que dura para todo sempre. Nós o sentimos em cada dia, em cada momento da nossa vida. Quando a tua criação nos é colocada à disposição para que nós aproveitemos e usufruamos de cada uma das coisas que o Senhor fez. O sol, a lua, as estrelas e até mesmo os sinais que o Senhor nos coloca para lembrarmos deste amor. Os sinais que estão presentes na nossa vida. Obrigado. Obrigado por demonstrares e por garantires que nos amas e nos amarás até o fim. É o que nós pedimos, que a tua palavra nos certifique e fortaleça também nesta manhã. Por amor de Jesus, nós oramos. Amém. A igreja pode sentar-se.
Nós cantamos com as crianças o cântico Sou o Cordeiro de Jesus. Sou Cordeiro de Jesus, alegria em mim reluz, pois o meu pastor querido tem-me sempre concedido tua graça e seu favor, e me chama com amor. Muito bem. Sejam bem-vindas, crianças. Pode chegar mais pertinho de mim aqui? Pode chegar mais pertinho aqui? Muito bem. Semana passada a gente falou sobre o amor de Jesus, hoje de novo, né, no culto. Em cada culto a gente fala sobre o amor de Jesus para a nossa vida, tá? E hoje eu quero lembrar a vocês que o amor de Jesus Cristo, de Deus, ele se demonstra ou ele apresenta na nossa vida de muitas maneiras. Vocês sabem, depois eu vou conversar isso com a igreja também. Vocês sabem o que significa o arco-íris? Por que o arco-íris está lá no céu? Tá certo. Aliança que Deus fez com Noé, muito bem. E essa aliança promete o quê? Na aliança de Deus, ele fala o quê? Que ele nunca mais vai fazer o quê? Nunca mais vai chover tanto quanto choveu naqueles 40 dias e 40 noites. Nunca mais vai ter o dilúvio. Deus nunca mais vai destruir a criação. Tá? Então, todas as vezes que vocês olham para o arco-íris, tem gente que fala que tem um pote de ouro lá no final dele, né? Tem gente que fala, né? Tem um pote de ouro. Outros falam que se atravessar pelo arco-íris, muda de condição sexual. De homem vira mulher, mulher vira homem. Um monte de história o pessoal inventa. Mas a verdade, o arco-íris mostra lá que Deus ama todos nós de uma maneira muito especial, muito bonita. Tá? E a gente fica feliz com isso, né? Vamos agradecer a Deus pelo amor dele, então? Vamos orar? Você quer repetir? Você quer falar? Então tá, vamos virar para o altar então? Depois a gente canta. Tá? Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem um amor muito grande por todos nós. Nós sentimos esse amor pelos nossos pais, pelos alimentos, pela saúde, pela igreja, pelas histórias bíblicas que nós sempre ouvimos. Obrigado por tudo isso e especialmente pelo perdão dos nossos pecados que o Senhor deu para nós quando morreu na cruz em nosso lugar. Guarda sempre no nosso coração, cheio de amor, em teu nome, Jesus. Amém. Muito bem. Pastor Genivaldo, tudo bem, pastor Genivaldo? Você quis se esconder um pouquinho de mim, mas eu vou pedir um favor. Você toca para mim aqui uma música fácil? Por favor, pastor Genivaldo. Eu sei que você você faz um sol e um ré, está resolvido. Beleza? Vocês conhecem a música? Vocês conhecem? Tá? Ok. Sol. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus
Deus nosso Pai, quem fez a linda você e eu, quem fez você e eu, Deus nosso Pai, quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul, quem fez você e eu, Deus nosso Pai, foi Deus nosso Pai. Gostosa essa música, né? Pastor Genivaldo, muito obrigado. Eu sei que você é sempre prestativo. Você chegou, você disse que quis se esconder para não correr esse risco, mas você é prestativo. Obrigado. Obrigado, crianças. Papai do Céu abençoe a escolinha de vocês também, tá? Juntamente com a professora que já está esperando vocês, tá bom? Depois a gente se vê de novo. Se você quiser tocar o restante dos hinos também, depois, fica à vontade. Fique à vontade. Os textos bíblicos que nós vamos ler agora, a epístola é de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Eu vou aproveitar esse momento para dizer o seguinte: a partir dos próximos cultos, não sei se o pastor Deivaí já queira fazer na semana que vem, a gente vai deixar um microfone específico para leituras, tá? Então a gente vai começar a convidar de novo. Eu acho que está de bom tamanho já para a gente convidar alguém para fazer as leituras bíblicas, tá bom? Então a partir dos próximos cultos a gente faz isso. Vamos deixar um microfone específico para leitura bíblica, para ter segurança para todo mundo, ok? O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 14 a 21, ele escreve assim: Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Assim termina a leitura da epístola. Nós também lemos o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 56. Para a leitura do texto do Evangelho, eu convido aqueles que, se puderem pôr em pé, que o façam nesse instante. Marcos 6, 45 a 56, lemos assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo:
coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. E é que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nele eram ou ficavam curados. Esta é a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé, falando em conjunto as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A igreja pode sentar-se, nós cantamos o próximo hino. Vamos cantar um hino a ti, Senhor, uma nova canção que vem do coração. Queremos cantar a nossa gratidão por toda a beleza da tua criação. Pelo céu tão vasto, mar tão grande, mundo tão belo que tu criaste, que incrível que em nós tu, Senhor, pensaste em deixar no teu plano um lugar para cada um. Por isso cantamos de coração, a ti cantamos nossa gratidão. Queremos cantar um hino a ti, Senhor, uma nova canção que vem do coração. Queremos cantar a nossa gratidão por toda a beleza da tua criação. Pelo céu tão vasto, mar tão grande, mundo tão belo que tu criaste, que incrível que em nós tu, Senhor, pensaste em deixar no teu plano um lugar para cada um. Por isso cantamos de coração, a ti cantamos nossa gratidão.
Que a graça do nosso Deus nos acompanhe nesse momento de reflexão, meditação na sua santa palavra. Nós abrimos a nossa Bíblia no texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9 é o texto de base para a nossa meditação nesta manhã. Eu quero ler com vocês o texto e depois a gente passa à reflexão do mesmo. Capítulo 9, versículos 8 a 17. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Provavelmente, você já teve experiências com acordos, contratos, alianças, promessas. Aqueles que já casaram vão se lembrar que diante de Deus, diante do altar, diante das testemunhas, fizeram uma aliança, fizeram uma promessa de fidelidade até que a morte separe, até que a morte venha tirar um ou outro. E a promessa envolve cuidar do cônjuge, amar, respeitar, em todas as circunstâncias, em dias maus, em dias bons. A liturgia do casamento diz que na doença, na alegria, na tristeza, enfim. Aliança, promessa feita no momento do casamento. Mas nós podemos lembrar também de alianças ou promessas mais simples que a gente tem experiência no dia a dia. Às vezes esse marido que casou, essa esposa que casou, faz uma promessa: olha, eu vou chegar em casa a tal hora, me espera. Ou, vou trazer aquilo que você está pedindo para eu comprar. Vou comprar o que você quer para casa. Estou falando aqui de relacionamento familiar, mas promessas, acordos, contratos acontecem em todo instante ou em todos os níveis, né? Todas as situações da nossa vida. A sua experiência com promessas, a sua experiência com acordos ou aliança, sempre foi tranquila? É tranquila? Sempre conseguem cumprir tudo? Sempre conseguem fazer tudo o que acordaram? Talvez alguém já tenha quebrado a aliança com vocês, talvez alguém já não tenha cumprido o que prometeu para vocês, ou vocês não cumpriram o que prometeram a alguém. É comum a gente saber de situações em que alguém não cumpre o que deveria fazer. E se a gente vasculhar as histórias que acontecem no mundo, a gente vai saber de empresas que decretaram falência porque alguma parte, um sócio, um fornecedor, ou enfim, alguém não cumpriu o que deveria cumprir. Alguém não fez o que deveria fazer e a empresa acabou
indo à falência. A gente vai perceber na história da humanidade muitas, mas muitas famílias que fizeram essa promessa diante do altar, homem e mulher, no casamento, que fizeram essa promessa diante de Deus de fidelidade, que foram desfeitas, que separaram antes que a morte os viesse separar, que não estão mais juntos como prometeram diante de Deus. Ainda olhando para a história da humanidade, vamos perceber guerras que foram travadas porque alguém quebrou o acordo de paz, alguém quebrou o cessar-fogo, alguém deixou que as tréguas ficassem de lado. Mas por outro lado, a gente vai saber também de muitas histórias bonitas, de muitas histórias envolventes e animadoras, de pessoas que se mantiveram fiéis, de acordos e promessas que duraram ou duram a vida inteira. Nós temos aqui vários exemplos de casais que já estão casados há quantos anos? E vem mantendo a sua promessa, vem mantendo a sua fidelidade, vem cumprindo o seu acordo, a sua aliança com o esposo ou com a esposa. Os textos bíblicos que nós lemos hoje, em nosso culto, alguns deles tratam de fidelidade, de uma certa forma todos eles tratam de fidelidade e cumprimento de uma promessa especial. E essa promessa especial, ela é de Deus. A promessa de Deus é de nos amar. É de nos amar em todo o tempo. Amar sempre. E Ele é fiel. Ele cumpre esta promessa de amor. Ele cumpre essa promessa de cuidar de todos nós em todo o tempo. Essa é a razão. Essa é a razão de nós podermos levantar todos os dias. Essa é a razão de nós termos a nossa família, essa é a razão de nós termos o alimento, de nós termos a saúde ou o tratamento, o cuidado com a saúde. Essa é a razão de nós estarmos na igreja, de nós termos o perdão dos pecados. O amor de Deus que nos garante todas essas bênçãos e nos garante a eternidade. E o salmista enfatiza isso, como nós lemos anteriormente, no final de cada versículo do Salmo 136. Nós lemos até o versículo 9, mas se vocês lerem todos os outros versículos, ao final de cada versículo tem esta palavra, tem essa promessa: o amor de Deus dura para sempre. Sim, o amor de Deus dura para sempre. E é graças ao seu amor que nós podemos nos alegrar e confiar que estamos sob os seus cuidados. Não somente nós, mas tudo o que Ele criou. A aliança de Deus não foi só com o ser humano. A aliança de Deus foi com toda a sua criação. Tudo o que Ele criou tem a sua atenção até o fim. O salmista nos lembra de que não há Deus além daquele que adoramos, e que mesmo que houvesse, Ele é mais poderoso do que todos. Ele é mais poderoso, assim como é também mais poderoso do que qualquer senhor. Pelo seu poder, Deus fez todas as coisas. Pelo seu poder, diz o salmista, Deus faz muitos milagres e grandes milagres. Ele criou o céu, a terra e tudo que neles há. Ele fala do sol, ele fala da lua, ele fala das estrelas. Tudo foi feito pelo nosso Senhor. Ele fez também os animais, as plantas, e Ele fez a mim, a você, Ele fez
os seres humanos. Com essa criação, Deus faz a sua aliança. Com essa criação, Deus faz a sua promessa. Depois de ter se decepcionado com o pecado, a humanidade em devassidão, depois de ter decepcionado com o ser humano que estava andando longe dele, Deus resolveu que acabaria com tudo. E então aconteceu o dilúvio. Mas Deus encontrou uma família. Deus encontrou uma família que não era igual às demais, a família de Noé. E Deus providenciou para Noé, para os seus filhos, para a sua família, os meios ou um meio para serem salvos da morte. Quando ele fez chover durante 40 dias e 40 noites ininterruptas, ocasionando o dilúvio. A família de Noé e todos os animais que eles puseram na arca foram salvos, sob a promessa de Deus, de resguardá-los. Quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus, ergueu um altar, adorou a Deus, fez um sacrifício ao Senhor, e Deus abençoou a ele e aos seus filhos, e fez essa aliança dizendo: eu prometo para vocês, eu prometo que nunca mais, os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que essas palavras são repetidas várias vezes no texto. A palavra aliança, por exemplo, nós temos ela aqui presentes em nosso texto por 7 vezes. Eu não entrei no estudo desse detalhe específico para preparar a reflexão, mas eu fiquei pensando ontem à noite ainda, dando uma lida na mensagem, no texto, para trazer para vocês hoje. É interessante a gente pensar, a gente olha para a imagem do arco-íris. Aliás, antes disso, quando a Bíblia tem os seus números, eles têm uns significados, né? O número 7 significa 7? Trindade mais a criação, né? E aí nós vemos nisso a perfeição de Deus, né? A perfeição de Deus. Trindade mais a criação. E aí nós olhamos aqui, não estou relacionando, fiquei pensando ontem à noite sobre isso, se tem relação, ou talvez até precise estudar mais isto. Tá? O número 7, a Trindade mais a criação de Deus. Aí nós olhamos para o arco-íris, tem 7 cores, e a palavra aliança, ela se repete aqui nesse texto 7 vezes. Ela é dita 7 vezes. É só para a gente pensar um pouquinho, não estou aqui criando nenhuma apologia, nenhum ensino em cima disso. Tá? Mas Deus tem uma maneira de mostrar a sua mensagem, o seu amor por nós, que a gente às vezes perde alguns detalhes. A gente não presta atenção em alguns detalhes. A promessa de Deus se repetiu aqui algumas vezes. Ele disse: nunca mais eu vou fazer isso com a minha criação. Quando nós pensamos em aliança, nós pensamos, e isso é muito interessante, importante, quando nós pensamos em aliança, nós pensamos num compromisso entre partes. Entre partes. Deus esperava que Noé e seus filhos fossem fiéis. E é o que o Senhor espera de mim e de vocês também. E a gente consegue? Noé e seus filhos foram fiéis em todo o tempo? Houve momentos de pecado, assim como na minha vida também é. Mas Deus, mesmo assim, mesmo eu não cumprindo a minha parte na aliança, Deus continua fiel. Porque o seu amor, como afirma o salmista, dura para sempre. Se não fosse assim, estaria tudo muito complicado para mim e para vocês.
estaria tudo muito complicado para nós. Há pouco nós confessamos os nossos pecados. E se tivéssemos, ou se tivermos que nos confessar, é porque não fomos fiéis. É porque nós quebramos a nossa parte no acordo da aliança que Deus fez conosco. Quando Ele faz essa aliança, Ele já sabia que seria assim. Quando Deus fez essa aliança, Ele já sabia que seria assim. Já sabia que Noé e seus filhos pecariam, que eu pecaria, que vocês pecariam. Então Ele pôs um sinal no céu. Um sinal no céu para ser lembrado, para Ele ser lembrado, de que nunca mais destruiria a sua criação por um dilúvio. O arco-íris lembra a Deus da sua promessa, mas a gente precisa ter esta segurança ou esta convicção. Ele lembra a mim do amor de Deus. O arco-íris lembra a mim de que Deus me ama com grande amor. Ele não só vai mais permitir outro dilúvio, como também providenciou que nós fôssemos, por causa deste amor, Ele providenciou que nós não fôssemos eternamente destruídos. Deus, depois do dilúvio, falando em aliança, Deus faz uma aliança com Abraão, aliança de eternidade, prometendo abençoar todas as famílias da terra. E Jesus é o cumpridor dessa aliança. Jesus é quem cumpre esta promessa de Deus. O Evangelho de Marcos, que lemos há pouco, por exemplo, Jesus mostrou esse cuidado, esse amor para com os discípulos, esse cuidado, esse amor para com as pessoas que vieram até Ele. Jesus cuidou de todos eles. Jesus abençoou aquelas pessoas, abençoou os discípulos dizendo: tenham coragem, sejam animados, fiquem animados, sou eu que estou com vocês. Eu estarei com vocês em todas as situações da sua vida. E Jesus abençoa todas aquelas pessoas que vieram até Ele, trazendo os seus enfermos, trazendo os seus doentes, e Jesus curou a todos eles. Jesus é o cumpridor, ou Jesus é Deus cumprindo a sua aliança na nossa vida. E o apóstolo Paulo lembra aos Efésios desse amor de Deus. O apóstolo Paulo ora a Deus pedindo para que os Efésios estejam certos e convictos deste amor, e glorifiquem a Deus por causa disso, e louvem a Deus por causa disso. Cada vez que você olhar para o céu e vir o arco-íris, lembra do amor de Deus. Agradeça a Deus. Agradeça porque Ele permite levantar todas as manhãs. Ele dá o seu alimento todas as manhãs. Ele permite que você tenha as suas vestimentas, o seu trabalho, os seus amigos, a sua família. Ele permite que você tenha a sua saúde ou tratamento para a saúde. E Ele permite muito mais do que isso. Que você tenha uma certeza, uma convicção. Você está salvo. Você está perdoado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz em seu lugar. O amor de Deus que dura para sempre é manifestado quando o arco-íris lembra da promessa de Deus a Ele e lembra da promessa de Deus a nós, que Ele nos ama e que Ele nos guarda em todo o tempo. Estejamos certos disso, estejamos convictos dessa mensagem, creiamos nesse Deus maravilhoso em todo o tempo da nossa vida. Amém? Que Deus assim nos mantenha na fé no Salvador Jesus, hoje e sempre. Amém. Da parte de vocês que estão aqui na igreja, alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo à reflexão? Quem já quis chegar no arco-íris para ver o pote de ouro lá do outro lado?
O pote de ouro está na salvação que Deus ofereceu para nós, que Deus dá para nós em Jesus Cristo. Não há riqueza maior do que esta. E essa a gente vai receber quando chegar no céu, e das mãos do próprio Senhor, a coroa da eternidade, a coroa que nos estará sobre a cabeça para todo sempre. Tá? Que Deus nos dê esta confiança hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queremos louvar o nosso Deus com a nossa vida, com tudo que somos e temos, agradecer a Ele pelas dádivas, pelo perdão, pela fé, pela salvação, pelo alimento, pelos amigos, pela família, por tudo. E por Ele estar continuando, por Ele cumprir a promessa que fez a nós de nos cuidar em todo o tempo e jamais nos destruir como fizera por ocasião do dilúvio. Tá? Você pode fazer isso sempre, como falamos na mensagem, louve a Deus todos os dias, em todo o tempo, de diversas formas, mas faça isso também levando a mensagem de Jesus Cristo a todos os corações, com o seu testemunho de fé e com o seu trabalho, a sua atuação também através da obra da igreja. Nesse instante nós queremos fazer isso ofertando ao nosso Senhor. Que Deus abençoe esse momento de oferta e que o nome dele seja honrado por todos nós. Ó Rei Jesus, tua graça e tua paz são que nos conduz, sofrimento, dor, angústia para nos salvar, teu exemplo de amor morrendo numa cruz. Ó Rei Jesus, queremos neste instante te agradecer. Te entregamos nossa vida, todo o nosso ser. Te adoramos, pois só Tu és o Senhor. Como não falar, quanto é bom estar contigo em Tua casa, ó Pai. Os pecados e maldades queres perdoar. Redimidos nós iremos Te servir. Como não falar, quanto é bom estar contigo em Tua casa, ó Pai. Os pecados e maldades queres perdoar. Redimidos nós iremos Te servir. Nós vamos orar ao nosso Deus e lembramos dos aniversariantes da semana. Ontem, a Luísa de Campos Destro completou seu aniversário. Hoje, a Ana Maria Dória Fix, Gustavo Littig Brandolim Messias da Luz, Alexandra Aparecida Cristóvão Cardoso, que é lá de Juquitiba. Dia 27, Fernando dos Anjos Silva Moreno e Maria do Carmo de Jesus Silveira. São os aniversariantes da semana. Nós temos algum pedido durante a transmissão? Obrigado, Ivonete. A dona Soledade lembra aqui do primo do senhor Raimundo Severino Amaro, que está internado com Covid. Nós oramos por ele semana passada também, né?
ainda está internado, o Severino. Pedimos a Deus que o abençoe. E o amigo Fábio Moreira, também com Covid. Tá? Tem tantas pessoas aí, o pastor Leandro, nós lembramos ontem, agradecemos a Deus pela recuperação dele. A família do Elcio, lá de Interlagos também, lembramos, agradecendo a Deus pela recuperação deles também. Tá? Pedimos a Deus que continue cuidando de todos os que estão aí, de uma forma ou de outra, sendo infectados e tenham condições de recuperação. Da parte de vocês aqui, algum pedido ou agradecimento que queiram incluir na oração? Se não, convido a igreja a se colocar em pé, nós falamos com o nosso Deus. Deus, nosso amado Pai Celestial, o seu amor dura para sempre, é o que nós lemos do salmista e é o que nós sentimos na nossa vida, porque o Senhor cumpre as suas promessas, o Senhor cumpre com fidelidade a sua palavra sobre cada um de nós, ou na vida de cada um de nós. Desde a nossa concepção, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, nos permitistes nascer neste mundo e usufruir de todas as dádivas que o Senhor aqui fez para o nosso bem. Obrigado, Deus, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Continue a alimentar o nosso coração com a fé em Jesus Cristo e que nós estejamos certos de que em Jesus nós temos a dádiva maior, a bênção maior que nós poderíamos querer ou buscar, que é o perdão dos pecados, que é a certeza da vida eterna. Obrigado pela tua palavra que nos faz lembrar do teu amor, que nos faz lembrar das tuas promessas, da aliança que o Senhor fez para conosco. Dá condições para que nós sejamos consagrados ao Senhor e busquemos cumprir também a nossa aliança de fidelidade ao Senhor. Nós prometemos isso quando fomos batizados. Nós dissemos que nós lutaríamos contra as ciladas de Satanás e todos os que nos tentariam ou nos tentam desviar dos teus caminhos. Nós reforçamos esta promessa no dia em que nós professamos a nossa fé diante do altar, no dia da nossa confirmação. Nós fizemos outras tantas alianças na nossa vida ou tantas promessas de fidelidade ao Senhor. Diariamente, quando nós oramos, nós dizemos que queremos ser fiéis e consagrados. Que o teu Espírito nos dê essa condição, que o teu Espírito Santo nos fortaleça para vivermos dessa maneira, amando ao Senhor acima de qualquer coisa, mas também amando ao nosso semelhante. Obrigado por esse momento de culto, pela presença de todos os que aqui estão. Louvado seja o Senhor por cada um deles. Derrama a tua graça na vida de todos por amor de Jesus Cristo. Assim como o Senhor abençoou os nossos irmãos que foram listados há pouco, que nesta semana completam mais um ano de vida. Desde ontem até a próxima sexta, nós temos algumas pessoas que agradecem ao Senhor pelos cuidados diários, por ano após ano, o Senhor está presente em sua vida e lhes concedendo as suas bênçãos. Obrigado a Deus por eles, continue a abençoá-los, assim como o Senhor também abençoou ao pastor Leandro, a sua família, ao senhor Elcio, a sua família. Derrama a tua graça sobre todos os mais que passam por enfermidade. Lembramos daqui de suplicar ao Senhor pelo Severino Amaro, que está internado por causa da Covid, também o Fábio Moreira, que também está enfrentando esta enfermidade, talvez outras tantas pessoas próximas a nós, que nós não lembramos agora, ou amigos de familiares, ou tantas outras que estejam enfrentando esta enfermidade e outras mais. Cuida, ó Deus, de cada uma dessas pessoas, que o teu amor seja sentido na vida de todos eles, ou por cada um deles, recebendo os seus cuidados, assim como Jesus cuidou daquelas muitas pessoas que vieram até ele enfermas e ele as curou. Nós deixamos todos nas tuas mãos graciosas. Pedimos sempre a tua bênção, também sobre o trabalho da igreja, sobre os pastores, sobre a liderança, sobre cada família que faz parte da tua igreja, sobre cada cristão, na verdade, espalhado pelo mundo inteiro. Que o Senhor abençoe a todos. Pedimos também, ó Deus, a tua bênção para a nossa nação, para os nossos governantes, dê sabedoria, dê discernimento,
dê acima de tudo a todos eles também fidelidade ao compromisso que fizeram para cuidar dos cidadãos, para conduzir a nação, o estado, o município, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, para o bem-estar de todos. É o que nós suplicamos por amor de Jesus. Por amor de Jesus, nós também suplicamos a tua bênção sobre as ofertas que depositamos sobre o teu altar, que nós entregamos para que o trabalho da igreja prospere, para que o teu evangelho seja anunciado e o teu nome seja glorificado em todos os cantos. E ainda pedimos a tua bênção para a nossa participação da Santa Ceia. Dá-nos de novo a graça do perdão através do corpo e do sangue de teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos, e oramos também a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nós queremos nesse instante estar preparado para receber no pão e no vinho o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que deu a vida para nos resgatar e salvar. Estejam certos de que na Santa Ceia nós recebemos no pão e no vinho o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. E esses nos garantem perdão, vida e salvação. Para tanto, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, entregou aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados, fazei isto quantas vezes o bebedes. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. Sejam bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à mesa do Senhor. Recebam no pão e no vinho o corpo e o sangue de Cristo. Sejam agraciados com o perdão dos seus pecados, a certeza da vida eterna, a salvação. Pastor Erni, pode me auxiliar hoje? Tá? Hoje nós temos 4 aqui, a gente pode apontar para um e para outro, né? Obrigado, pastor Erni, pela disponibilidade.
Convido a igreja a se pôr em pé. Meus amados irmãos e irmãs, cada um de vocês que participou da Santa Ceia recebeu verdadeiramente no pão e no vinho o corpo e o sangue de Jesus e foram alcançados através deles com a graça do perdão e da vida eterna. Estejam certos disso, permaneçam nessa fé até o fim de seus dias e que o Senhor Jesus os acompanhe. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus antes da bênção. Gracioso Deus e amado Pai Celestial, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos na sua casa com os nossos irmãos e irmãs. E também pelo privilégio de estarmos na casa daqueles que não puderam estar aqui conosco, mas nos acompanham pela transmissão deste culto. Abençoe para que a Tua palavra seja alcançada sempre de todas as pessoas, seja presencialmente, seja de forma online. E que o Teu amor seja sentido por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do nosso Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. A igreja pode sentar-se. Todo louvor, honra e glória sejam dados ao nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Tá? A minha alegria em compartilhar com vocês nessa manhã aqui, presencialmente, e também na transmissão, sobre essa promessa de Deus, essa aliança que Ele fez e que é realmente duradoura, não tem fim. Deus vai guardar essa aliança até quando Ele nos chamar para a eternidade celestial. Tá? Confiemos nisso. Tá? Eu quero compartilhar com vocês também rapidamente as atividades que são corriqueiras, né, nesse período. O estudo bíblico na terça-feira, às 19h30, na quarta-feira o estudo da hora luterana e no próximo sábado, dia 31, às 15 horas, a reunião das mulheres, a reunião das servas vai ser presencial, tá? Reunião presencial aqui na congregação Ebenezer. Estão convidadas, meninas e meninas, todas vocês, para participarem conosco no próximo sábado, às 15 horas. E o culto, domingo pela manhã, às 9. Tem uma atividade que eu estou esquecendo. Tem uma programação que eu estou esquecendo, que eu não estou lembrando agora o que é. Se eu me lembrar, eu passo para vocês alguma coisa, pensando que tem alguma coisa que está faltando. A reunião... Oi? Reunião da diretoria logo depois do culto. A gente vai conversar um pouco com a diretoria logo depois do culto. Eu acho que é sobre os jovens que estão... Só me ajuda, Guilherme. Hoje à tarde não tem reunião dos jovens. Isto, tá? Hoje à tarde não tem reunião dos jovens. Obrigado pela lembrança. Era isso que eu estava tentando aqui me recordar. Tá? Muito bem. Que Deus abençoe a todos vocês, os leve, os guarde, os traga sempre para as atividades. Quem está presente em casa também, lembra de fazer a sua inscrição e participar dos cultos presencialmente também, dentro dos critérios que a gente está seguindo ainda, tá? E que Deus esteja com cada um de nós. Nós vamos entoar o último hino, 311, no Inário Luterano. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor
conduzir. Tua paz celeste faz em nós luzir.